Hoje o programa é mais curto, mas todas as quartas-feiras o Dr. José Antônio Cremasco está aqui, advogado trabalhista, para falar exatamente sobre o direito trabalhista. Obrigado por vir um pouquinho mais cedo, Dr. Cremasco. Boa tarde. Boa tarde, sempre um prazer, ué. A gente estava falando fora do ar, né, que o jogo da Argentina a gente tem que trabalhar, mas não tem como não ficar de olho, né? Ah, indispensável. Qualquer que seja o resultado, para o brasileiro é uma festa, né? Exatamente. Falando do direito trabalhista, né, pouco antes da gente entrar no ar, o Enzo Ugnani entrou com informações sobre o dia do pagamento da primeira parcela do 13º salário. O dia 30 de novembro, o último dia do mês de novembro, é instituído por lei, né? A empresa é obrigada a pagar a primeira parcela ou ela pode fazer um acordo com o trabalhador, olha, tô meio complicado, vamos pagar tudo de uma vez em dezembro. Como que funciona isso? Não, ela pode pagar a integralidade do 13º no dia 20 de dezembro, né? É aí que está o problema. Porque se ela joga para o 20 de dezembro e não paga, o empregado não tem para onde ir para reclamar o seu direito. Porque a Justiça do Trabalho está fechada, o Ministério Público do Trabalho está fechado, Ministério do Trabalho e Emprego, e nem sei aonde está funcionando, e se está funcionando, e se tem fiscal ou não tem fiscal. Quer dizer, nós estamos falando de 20 e 21 de dezembro, pertinho do Natal, e o empregado vai ficar sem receber essa parcela. É uma das situações mais desagradáveis para quem trabalha como advogado, para quem é sindicalista, receber um grupo de trabalhadores no dia 20, dia 21, dizendo que a empresa não pagou. É muito desagradável, porque você está de mãos atadas, você não tem para onde ir e para quem reclamar. Ah, vamos fazer greve. O que vai resolver? Porque já não recebeu mesmo. É muito constrangedora essa situação. Mas para que não seja paga essa primeira parcela, a empresa ela pode avisar anteriormente, ela pode determinar aos funcionários que ela não vai conseguir pagar nesse dia? Não, se ela não pagar, automaticamente fica para pagar dia 20 de dezembro. Né? Quer dizer, não precisa nem dar explicação. Olha, não estou pagando agora, mas dia 20 eu te pago. Ela pagando não tem problema, porque dá tempo de fazer as compras de Natal, de preparar uma ceia e não sei o quê. Mas o problema é que essa figura, essa parcela do 13º, a grande preocupação é: não paguei em novembro, e se eu não receber dia 20 de dezembro? É aí que está o problema. Receber não é problema, né? Mesmo que seja dia 20. O problema é se não pagar. Então, no caso, Dr. Cremasco, esse pagamento da primeira parcela feito no dia 30 de novembro, ele não é uma lei, ele é uma espécie de acordo. Ele então pode ser dividido, né? Uma parcela, inclusive, por exemplo, aposentados do INSS já receberam em julho. Funcionários públicos também, se eu não me engano. Não, funcionário público eu não tenho certeza se teve pagamento, mas aposentado e pensionista do INSS em julho já recebeu. Você pode, quando você sair de férias, fazer um requerimento e receber uma parcela do 13º quando sai de férias. Ah, é? Tem categoria que existe isso em acordo coletivo. Então ele faz a opção de receber em janeiro de 2023, já receber uma parcela de dezembro de 23. Olha, então no caso, por exemplo, precisa, né, quem é de cada categoria pesquisar se existe essa lei ou não. Porque, por exemplo, quando volta-se de férias, a gente tem o salário, as férias a gente recebe antes, né? E o mês que volta do trabalho não recebe. Ou seja, poderia tentar, dependendo da categoria, fazer um acordo com a empresa para receber uma parcela do 13º como pagamento ali? Pode. Aí que entra a importância do sindicato de negociar com o sindicato patronal ou com a empresa essa situação. Porque no Brasil não há remuneração das férias. Não existe pagamento de férias. O que existe é 1/3. Se a pessoa ganha 3 mil, ele vai receber só 1.000 pelo terço de férias. Então não é férias remunerada, não tem remuneração das férias. Você fica em casa, mas você não ganha. E quando você volta de férias,
Você já gastou o dinheiro que você recebeu adiantado. Sim. E aí volta, é duro e vai pro cartão de crédito, não tem outra saída. É verdade, né? E tem a questão também do o PJ, por exemplo, né? Ele não tem 13º, ele não tem férias, a gente tem que lembrar disso também, o autônomo, né? O PJ, o autônomo, o correto seria, nesse mês aqui, ganhei 5 mil, então eu vou guardar 10% desse valor para usar em dezembro. Mas quem faz isso? Eu não conheço. Se conseguir fazer, né? Eu não Porque, conheço. as contas... Agora, se você começar a dividir pensão alimentícia que eu estou devendo para o filho, prestação, quem que vai reservar uma parcela para dezembro? Vamos deixar só em dezembro a gente ver como é que fica, né? Sim, e por isso também é tão comum a venda de 10 dias de férias, né? Muito comum. O que não pode é vender o período integral, que tem muita gente que faz isso, né? Recebe o período de férias e continua trabalhando. Esses 30 dias, quando termina o período de férias, termina entre aspas, porque ele trabalhou, ele vai ganhar o salário. Se ele descansou, ele não tem. E se ele não descansa, é ruim para a saúde do empregado. Isso é científico, não é mimimi, lero, lero. Não, é uma realidade. O empregado que não desfruta de pelo menos, é científico, o empregado que não desfruta de pelo menos 20 dias de férias, ele não recompõe as forças do trabalho. Interessante, né? E na prática todo mundo vê isso, né? Uma outra situação também que acontece, doutor Cremasco, os funcionários eles passam periodicamente por exames, né? Quando trabalham numa empresa séria, e é até primeira pergunta que eu faço se é obrigatório por lei fazer um exame periódico. O exame periódico está nas NRs, normas regulamentadoras de segurança, saúde e medicina do trabalho, é obrigatório passar para isso. Tem muita picaretagem nesse meio aí, né? O médico dá uma olhadinha, ele é mais rigoroso na admissão. Na demissão, ele pode estar lá todo estourado que ele dá apto para o trabalho. Isso é o que a gente vê no dia a dia, né? Claro que há as exceções, né? Sempre tem exceção, mas a maioria, como diz o caipira, né? Benze e manda embora, né? Na demissão. O admissional e o demissional. O exame admissional geralmente é mais rigoroso. E o demissional dá uma olhadinha, tá tudo bem com você? Não, doutor, tô com uma dor aqui nas costas. Não, mas isso é mau jeito, é friagem e tal, e assinala lá no quadrinho, apto para o trabalho. Então, respondendo objetivamente, né, o exame periódico é obrigatório. E alguns acordos coletivos, de novo, entra a história do sindicato. Em alguns acordos coletivos tem cláusula dizendo que é obrigatório o exame periódico na época de concessão de férias. Bom, e a empresa, quando é atestado algum problema de saúde do funcionário, ela é obrigada a manter o funcionário? Eu vou dar um exemplo muito prático, porque aqui nessa empresa nós tivemos um funcionário com câncer que continuou recebendo durante todo o período, entendeu? Mas nem todas as empresas fazem isso. Tem empresa que pode demitir alguém com problema de saúde? Bom, no Brasil é proibido a dispensa discriminatória. Dentre as medidas discriminatórias, uma delas é a doença. Se o exame demissional constatar que ele não é apto para o trabalho, o correto é a empresa suspender a demissão e o empregado se afastar. Essa seria a regra que geralmente não é cumprida. O empregado tem que sair da empresa doente, recebe as verbas rescisórias e aí procura a justiça por 3, 4 anos para pedir a nulidade da dispensa. O exemplo prático que você está dando está fora da curva, pro lado bom. Sim, aqui Por quê? Ainda bem, o pessoal é muito bom. Porque a regra do jogo é assim, não está apto para o trabalho, eu pago os primeiros 15 dias, da conta do empregador, do 16º dia em diante se vira com o INSS. Aí vai lá na perícia, se ele constatar a doença,
o INSS vai pagar. Senão, a empresa se desobriga. A partir do 16º dia, ela não tem mais nenhuma responsabilidade. Isso sempre foi, ou a lei trabalhista mudou? Não, sempre foi assim, né? Sempre foi dessa forma, a exceção do acidente do trabalho, que passa a pagar a partir de agora. Mas a regra sempre foi dessa forma. Doutor José Antônio Cremasco, e mais um Seu Direito aqui com a gente. Não posso prometer que quarta-feira que vem o senhor vai estar aqui, porque a gente vai dependendo da Copa do Mundo, mas quero agradecer demais sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço aparentemente até quarta que vem. É isso. 2h56.